Olá, sétimo ano, estamos aqui de volta ao estudo do capítulo 5. Esta é a penúltima aula e resolvi dividir mais a aula para ficar melhor para vocês entenderem. Ainda dentro do conteúdo de evolução, vamos entender a teoria de Lamarck. E a próxima aula nós vamos estudar a teoria de Darwin e assim finalizamos o capítulo 5. Então, prestem bastante atenção porque essa aula é muito importante. Na última aula, eu finalizei falando do fixismo, questionando a teoria do fixismo, que falava que todas as espécies vieram ao mundo da maneira como as conhecemos hoje, que é um pensamento contrário ao evolucionismo. Dois cientistas, eles contribuíram grandemente para a explicação da teoria evolutiva e propuseram duas teorias. A primeira foi a de Lamarck. Lamarck propôs duas leis, a lei do uso e desuso e a lei da transmissão das características adquiridas. Porém, essas teorias de Lamarck não foram aceitas. A que é a teoria aceita hoje é a seleção natural. Nós vamos estudar a seleção natural na próxima aula. Falando sobre Lamarck, vamos ver o que diz a primeira lei, que é a lei do uso e desuso. Quando um indivíduo usa muito uma parte do seu corpo, ela se desenvolve, e quando ele deixa de usar, ela também deixa de se desenvolver. Presta atenção aqui nessas girafas aqui. Nós vamos entender essa lei aplicando este exemplo aqui. Então, uma girafa de pescoço curto, ela, por um determinado motivo, ela precisou se alimentar de folhas de árvores com galhos mais altos. Vamos supor que árvores pequenas deixaram de existir e ela precisou o quê? Esticar o seu pescoço. Esse esticar o pescoço, segundo Lamarck, como ela usaria muito essa parte, iria se desenvolver, ou seja, iria crescer, até ela conseguir se alimentar. Isto é o que diz a lei do uso e desuso. Porém, Lamarck disse assim, essa árvore de pescoço curto, ela precisa transmitir essas informações aos descendentes dela. Então, ele criou a segunda lei, que é a lei da transmissão de características adquiridas, que diz assim: os seres são capazes de transmitir as características adquiridas ao longo da vida para a próxima geração. Pensa aí, ao longo da nossa vida a gente adquire diversas características, mas nem todas nós passamos aos nossos descendentes. Nesse caso aqui, como essa girafa aqui, usando este exemplo, o pescoço dela cresceu devido à busca de alimento, segundo Lamarck, essa característica iria passar ao descendente dela. Só que essas duas leis estão erradas. Vejam só, aqui nós temos o nosso ex-presidente Lula e todos sabem que ele não tem um dedo em uma das mãos. Isso daqui vocês concordam que é uma característica que ele adquiriu ao longo da vida dele? Correto, né? Porém, ele não passa essa característica aos descendentes desse, contrariando o que diz Lamarck. Outro exemplo, alguém que faça atividade física e desenvolva músculos não passará essas características, de ter músculos desenvolvidos para seus filhos e netos. Aqui nós temos um casal, o Belo e a esposa dele, que são casais musculosos, olha só, eles têm bastante músculos. Porém, essa característica que eles adquiriram ao longo da vida, eles não vão passar aos filhos deles. Não vai lá os filhos dele malhar e se dedicar como eles fazem para ter o corpo como o deles. Então, tudo isso coloca em terra as teorias de Lamarck. Respira aí, pessoal. Vou encerrar essa aula aqui e nós vamos continuar na próxima, que eu vou falar sobre a teoria de Darwin.